porque hoje a gente recebe a Viviane Mosé, e nunca um nome foi tão falado durante a semana entre nós, com uma expectativa muito grande de ouvi-la. E é importante dizer que hoje a gente está com uma parceria com o Centro de Referência da Dança, é a segunda ocupação seguida que a gente constrói essa parceria. Então, antes de falar um pouquinho do movimento A Dança Se Move, eu vou passar a palavra para a Sílvia, porque ela está aqui representando o Centro de Referência da Dança, e aí a gente vai dar início. Sílvia, com você. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando esse movimento lindo, né? Que é essa ocupação artística. É com muito prazer que o Centro de Referência da Dança recebe essa ação, entendendo toda a importância que é, né, o movimento Dança Se Move para a dança da cidade de São Paulo. Nesse momento, nós estamos aqui nessa segunda parceria, e é um movimento que a gente tem, de certa forma, uma escuta da dança da cidade de São Paulo, porque ele agrega uma série de profissionais da dança, né, independente da sua especificidade da técnica ou do fazer. Então, a cada edição, o movimento cresce e traz propostas que fazem com que a gente pense, repense Você fechou o microfone, Sílvia. O som tá mudo, né? Tá. Gente, tinha que ter uma gafe, tinha que ter uma gafe. A pessoa transmite, a pessoa, né? Vamos começar de novo. Vamos lá. Mas até o pense e o repense a gente estava te ouvindo. Isso, é. Pense, repense, tá ok. Vamos lá. Dura voltar a fala, né? Mas, enfim, né? Dessa importância de pensar e repensar a dança que acontece na cidade, né? Entender também quais são as questões da dança na cidade, e o mais importante, que eu acho que é esse pulsar artístico que sobrevive, que resiste, né? E que a cada edição ele vem de uma forma mais potente, trazendo questões que são bem importantes aí para a dança. Então, é com muito prazer que, em nome do Centro de Referência da Dança e da Secretaria, né, a gente recebe vocês. É isso. Bem-vindos a todos. Obrigada, Sílvia. Bom, eu estou com a incumbência de fazer uma fala contando um pouquinho do movimento A Dança Se Move, porque é muito importante para a gente fazer esse histórico. Eu vou tentar ser bem breve, mas acho que a construção desse movimento e o que trouxe a gente até aqui é muito importante para abrir esse nosso encontro de hoje. Então, o movimento A Dança Se Move, ele surgiu em 2011, ele foi gestado pela Cooperativa Paulista de Dança, que hoje é a única cooperativa que representa a categoria no Brasil, e foi gestado também pelo movimento Mobilização Dança, um movimento muito importante da dança, que existiu até mais ou menos 2011, quando a gente começa a entrar numa nova configuração. E foi um movimento que surgiu de forma despretensiosa, a gente se organizou em vários seminários, a gente se encontrava na Câmara dos Vereadores, na cidade de São Paulo, para discutir projetos de lei para a categoria, para a dança. Naquele momento, a gente era um número grande de pessoas, alguns políticos também se encontravam com a gente na Câmara dos Vereadores, e a gente construiu alguns projetos, a gente conseguiu protocolar esses projetos, e o movimento foi se expandindo, a gente começou a se reunir permanentemente e começou a deliberar sobre vários assuntos a curto, médio e longo prazo da dança na cidade. Então, a gente começou a perceber que a gente tinha uma cara já de movimento, a gente precisava realmente assinar como movimento, porque nós éramos, naquele momento, uma organização de artistas, produtores, estudantes, que estava representando uma parcela da dança da cidade de São Paulo. Isso se expandiu
A princípio, a gente enfocava mais nos assuntos municipais, mas teve uma expansão, o movimento já tem quase 10 anos, e eu vou citar dois fatos que eu considero bastante importantes para a gente pensar essa expansão, que foi a nossa participação em dois projetos-lei que também foram aprovados, foram protocolados, foram aprovados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, mas depois eles caíram num limbo, e eu vou contar um pouco por quê, que é a regulamentação da profissão do bailarino e a aposentadoria especial para o bailarino. Para contar um pouquinho que a gente também atuou num lugar que diz respeito a questões trabalhistas e previdenciárias, e a gente conseguiu levar à frente, apoiar esse projeto junto com a Cooperativa Paulista de Dança e com outras entidades representativas do Brasil inteiro. Em 2015, logo na sequência veio o golpe, e logo na sequência uma série de desmonte em relação aos direitos trabalhistas e previdenciários, e o projeto foi arquivado, desarquivado e está lá parado, mas foi uma iniciativa que o movimento também teve participação. No ano de 2017, acontece um fato que a gente considera bastante importante para o setor cultural, que é a chegada do secretário de Cultura, André Sturm, assumindo essa pasta, na gestão do então prefeito João Dória, e começa um desmonte completo das políticas estruturantes no setor cultural. Então, esse momento, a gente se organiza muito, eu acho que como nunca antes, eu pelo menos tive a possibilidade de presenciar não só a dança, mas os vários setores culturais, em várias manifestações, reuniões e atos, por tudo que estava acontecendo. Foi um momento muito duro, que a gente está pagando o preço até hoje, né, de desmonte total, de várias conquistas que a dança teve em relação a vários projetos, leis e programas para a cultura. E a gente, desse momento em diante, começa a sofrer uma série de ataques também relacionados à censura e à criminalização do nosso fazer, dos nossos corpos, da nossa arte, da nossa cidadania. Quando isso começa a acontecer de maneira mais forte, mais gritante, no ano de 2017, já é um prenúncio de tudo que virá depois, né? Aí, com o Temer e com essa gestão que agora a gente está vivendo aí, que é a nossa maior vergonha atual, nosso presidente, mas isso já vinha se anunciando naquele momento, e no ano de 2017 a gente pensa em se organizar no Ato Fórum contra a censura e a criminalização da arte e cultura no TUSP. Em dezembro também, foi no dia 17 de dezembro de 2017, a gente se reúne num ato único, e a gente queria, naquele momento, dar um grito, né, que se expandisse, que fosse para além da nossa bolha, que é o que a gente está tentando fazer todos os anos, se expandir, conversar, debater, denunciar, né, com outros profissionais e artistas, mas também com outros setores e com outras pessoas que estão querendo se juntar à nossa luta, que não é só da dança e não é só da cultura, mas é do corpo político, né? Naquele momento a gente faz esse ato e dali em diante a gente pensa em se organizar nesse formato de ocupação, que significa realmente ficar num espaço por mais tempo, realizando debates, oficinas, vivências, trabalhos artísticos, para dizer que não é uma ocupação que tem um caráter simplesmente de pensar poéticas e estéticas da dança, mas é principalmente um desejo de discutir as políticas culturais, o momento que a gente enfrenta e como isso diz respeito aos nossos corpos hoje no mundo, né? Então, a gente se organiza logo na sequência, em 2018, na Funarte, durante 5 semanas, uma ocupação muito intensa, e depois, nos anos seguintes, a gente faz essa parceria com o Centro de Referência da Dança, e a gente faz essas 2 ocupações, primeiro a primeira presencial e essa agora, que a gente estava quase sem saber o que fazer, a gente vamos apostar e vamos construir esse encontro nesse formato remoto. O movimento, ele é um movimento que não é hierárquico, né? Então, os protagonismos eles acontecem dependendo do momento, da urgência e da possibilidade de cada um, da coragem de cada um e do momento que cada um está passando. Nós agora somos uma equipe organizando aqui de mais de 10 pessoas, mas tem muita gente também envolvida, né, nessa equipe. Então,
A partir desse ano, é importante agora, para finalizar, dizer que a gente rapidamente se organizou num braço do movimento A Dança Se Move, que a gente construiu o SOS Dança. O SOS Dança promoveu um mapeamento dos artistas da cidade de São Paulo e uma série de outras ações, um financiamento coletivo, o SOS Dança, que é uma ação que se autofinancia, que a gente consegue pagar alguns artistas para darem aula, a gente conseguiu uma parceria com cestas básicas para distribuir, a gente conseguiu, com esse auxílio, promover também uma ajuda emergencial para artistas que estavam numa condição de maior vulnerabilidade. Então, numa série de ações, né, que a gente promoveu esse ano, eu arrisco dizer, como eu escrevi há 2 dias atrás, que realmente assim, foi um dos movimentos que mais atuaram pelo setor, pela dança, nesse ano de 2020, né, com muita coragem, né, muita vontade de estar aqui. E aí hoje a gente faz essa abertura, e aí é importante falar que a parceria foi com o Portal Mood, uma plataforma online. A Thalita Bretas está aí também nesse trabalho com a gente. Não vou citar o nome de todo mundo, porque é muita gente envolvida, mas é uma parceria do Movimento A Dança Se Move, da Cooperativa Paulista de Dança, do Portal Mood e do Centro de Referência da Dança. Então, a gente se organiza para construir agora essa ocupação, para debater muitos assuntos. Então, a gente vai discutir o corpo trans nas artes, o corpo não binário, a gente vai discutir o corpo nas telas, democracia, necropolítica e, que mais? Esqueci de um tema. E políticas públicas, políticas culturais, que é o que a gente está discutindo sempre. A gente convidou e está numa expectativa muito grande de ouvir a Viviane Mosé, filósofa, poetisa, psicóloga e envolvida também com as políticas culturais. Então, a gente pensou em convidar alguém que pudesse dar conta de falar sobre 3 palavrinhas que a gente escolheu. E as palavras são crise, risco, colapso. A gente abre com uma pergunta: o que fazer então? Né? Porque é uma democracia colapsando, é um corpo em risco, e enfim, e é uma crise permanente, né? Então, a gente escolhe essas palavras pensando na relação dessas palavras hoje com a gente e com o corpo, e convida a Viviane para construir uma conversa com a gente. Por isso que a gente fez questão que fosse no Zoom, para que tivesse esse formato de conversa, para que as pessoas pudessem minimamente se aproximar um pouco e se olharem assim, de um jeitinho que não é o que a gente gostaria, mas é o que é possível. Então, eu não estou vendo a Viviane agora, ela não está nessa minha tela, deve estar na outra, mas a gente agradece demais a sua presença, e a gente vai fazer um formato mais ou menos assim: a Viviane fala o tempo que ela achar que tem que falar, de acordo com o que ela achar que é bacana, e aí a gente vai abrir, né, se tivermos tempo, para todo mundo fazer suas questões, colocar suas questões ou comentários. Se tiver tempo para isso, a gente fica até 8h30 na sala. Vamos tentar construir esse tempo aqui bacana para a gente. Eu vou pedir para que a gente se organize melhor, assim, colocando as questões só depois que a Viviane terminar, para não ficar confuso, assim, relacionar as perguntas aqui no chat. Então, gente, eu acho que é isso. Falei muito já, vou passar a palavra, agradecer a todo mundo que está na sala, dizer que a gente está muito, 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 muito contente de estar aqui hoje e poder realmente realizar isso. Todo mundo muito nervoso também, muito ansioso, e é isso aí, gente. Axé. Oi, Vanessa, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, prazer estar com vocês, adorei assistir, ouvir você falando a história do movimento, e isso é super importante. É uma honra para mim estar aqui com vocês e espero de verdade poder contribuir. Quero contribuir objetivamente, então eu vou realmente tentar falar do modo mais claro possível para essa questão específica, que é o corpo, a dança e o contemporâneo. O que é essa crise, esse colapso, né? E como sair disso, ou como agir nisso. Eu não sei se a gente consegue sair disso, mas a gente deve ter uma ação nisso tudo. Então, eu quero contribuir, de fato, com esse movimento que já tem um tempo, né, e que se coloca tão bem, e que a gente hoje tem um desafio novo, que é a pandemia. Então, eu vou começar falando para vocês sobre
eu vou falar, Vanessa, são 7h20, eu vou falar até 7h45 no máximo, para abrir para a pergunta, que eu acho que o principal é a interação. Então, eu só vou dar a provocada e vocês vão anotando aí, vai você ver como vocês organizam, mas é fundamental que tenha interação. Então, eu vou falar muito rápido e quando for, então eu vou olhar aqui, 7h45, no máximo 7h50 a gente para, tá? Então, vamos lá. Nós vivemos um momento único e a gente tem que ter clareza disso. Nós somos os atores de uma cena inédita, completamente inédita, e isso não diz respeito à pandemia, não. Eu sei o quanto é inédita a pandemia e todo dia a gente fica chocado com as máscaras e com tudo que a gente está vivendo. Mas a pandemia é apenas uma marca, um retrato do que a gente está vivendo. Não é a pandemia a nossa questão, é anterior. Então, nós temos, vou falar de modo muito rápido, numa linha muito longa. Então, nós temos um fenômeno que se chama vida, e nós esquecemos isso. Mas quem é artista sabe isso que eu estou falando. Todo artista sabe o que eu estou falando, especialmente artista do palco, da dança, da música, do teatro, também os escritores e pintores, mas especialmente quem trabalha no palco. Vida é essa intensidade que te toma, que não é que ela te deixa inconsciente, não, mas ela te carrega, mais do que você carrega ela. Isso é vida. Porque quando alguma coisa te carrega, aí a gente está falando de civilização. A gente está falando de razão, de lógica, de pensamento, certo? Então, a racionalidade é um modo que esse fenômeno da vida acontece com o ser humano. Então, vou falar de outra maneira a mesma coisa. Existe uma coisa chamada vida e que a gente esquece o que é. A gente se reduz à civilização, mas a civilização é uma bolha sobre a vida. Então, o que é a civilização? É o que fizemos com a vida. É o modo como lidamos, o humano, com a vida. Mas a vida é algo muito maior. Diz respeito às galáxias, diz respeito à finitude, à morte, à solidão, à doença, à velhice, à alegria, ao transbordamento, ao desejo. Tudo isso diz respeito à vida. Mas a civilização não gosta da vida. A gente não conseguiu conviver bem com isso. Então, o que a gente fez? A gente, humano, construiu algo sobre a vida que não negocia com ela. A civilização não negocia com a vida. A civilização não quer a vida. Ela não quer ver, não quer ouvir, não quer saber. Nós só queremos viver o que nós construímos. Então, do que vivemos antes da pandemia? Vivíamos de uma virtualidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que os outros elogiem a gente, que curtam a gente, que os outros aceitem a gente. A nossa individualidade não se coloca no mundo. A gente vive no mundo para ser aceito. Que palhaçada é essa? Quer dizer que cada um de nós é único, tem uma única digital. Por que temos cada uma digital? Para seguir modelos? Não. Os modelos, como ser mãe, como ser filho, como ser pai, como ser corpo, né? Que tem muitos modelos de corpo, não ter celulite, não ter gordura, não ter... Então, ser heterossexual, né? Então, tudo isso é uma marca isso marca muito o corpo, mas isso é um modo de ser que diz respeito a modelo. Então, o que são modelos? São canaletas para as pessoas viverem, mas isso é meio, não é fim. O fim é existir no mundo provisório, é receber do mundo força e devolver força. Porque no dia que eu não recebo e devolvo força, eu estou morta. Então, o que é viver é ser corpo. Só isso. A condição da existência é ter um corpo que recebe, processa e devolve. E o pensamento é parte desse processo, que é o corpo transborda o que ele recebe e transborda em signos, não só em gestos. Nós transbordamos em fala, como eu estou falando aqui, mas a minha fala é uma voz, é um som, é a minha mão, é o meu olhar, isso tudo é presença. Mas, além da minha presença, a minha fala tem abstrações, que são virtualidades, palavra, pensamento, conceito, não é isso? Então, vocês recebem de mim uma comunicação presencial, né, agora de intensidade da música que eu estou cantando, e recebe os conceitos para sintetizar isso.
a vida é um fenômeno, mas dentro da vida tem os seres unicelulares, tem as plantas e tem os humanos. Os humanos são parte de um processo que a gente não explica, não entende, nunca vai entender o que é isso a vida. A gente é parte dela. A gente é uma mínima participação. Você nasce e morre. Como falar da vida, explicar a vida? Não tem como. É impossível isso. Mas a gente faz isso na dança, faz no teatro, a gente manifesta esse fenômeno da vida. Mas somos natureza. Estamos ligados à terra, o chão nos alimenta de força, o céu, o vento, o outro ser humano, a outra palavra. Então, nós vivemos esse processo, mas a civilização, desde o seu começo, eu não vou contar essa história porque é muito longa, desde o seu começo, a civilização se caracterizou por, no dia em que esses humanos, por terem uma memória incrível, física, conseguiram se olhar de fora e ganhar consciência, porque o que é consciência? A consciência é, eu estou aqui falando e tenho presença, como eu acabei de falar, intensidade, mas eu sou também uma memória enorme, não é isso? De tudo que eu li, de tudo que eu vivi. Eu estou falando aqui improvisadamente de propósito, de improviso, para dar o exemplo que eu gosto de dar. Então, eu tenho um corpo sentado nessa cadeira, se tem calor ou não, se eu tenho tesão, se eu tenho fome, se eu tenho sede, tudo está aqui em mim, né? Mas, além disso, eu tenho uma ponte com uma memória infinita, praticamente, que é tudo que eu vivi, tudo que eu sei, tudo que eu estudei. E, mais do que isso, o que eu vivi e aprendi não está parado na minha memória, não. Tudo que eu vivi que está na minha memória, os conteúdos de memória se relacionam com os outros, se esfregam uns nos outros, sabe? E aí eles vão produzindo conceito, conhecimento sozinho. Eu não preciso nem pensar para pensar, porque na minha memória o conhecimento se integra. É muito legal isso. Isso é humano, olha que coisa linda. Um corpo que recebe e troca intensidades, essas intensidades fazem conceitos, palavras, virtualidades, memória, e essa memória olha para mim e diz, você está falando demais esse início, pula para aquela parte, não vá para aí, entende? Então nós somos ao mesmo tempo presença e virtualidade. Quando a gente entendeu o que é isso e se olhou de fora, que chama consciência, isso há 100 mil anos atrás, o que a gente percebeu? Que morremos. E aí que começa a vida humana começa com a consciência da morte. Nós somos movidos por essa lâmina. Então, porque descobrimos que morremos, melhoramos rapidamente os alimentos, os remédios, as armas, as casas. Então, o que é a civilização? É o susto da consciência da finitude e a tentativa de rompê-la. Aí construímos um mundo ideal, um mundo em que parece que a gente não morre, né? Parece que se eu for rica, linda, poderosa e famosa, está tudo certo. Quem disse que ser linda, poderosa, famosa, rica e poderosa... Quem disse, né? Tanto eu adoro o exemplo da Gisele Bündchen, que é bonita, que é linda, famosa, casada, porque dizem que casada é uma boa coisa. Eu acho engraçado, né? Parece que está casado com um filho, né? E ela tem tudo isso, né? E ela escreve um livro sobre depressão, síndrome do pânico, sobre um extremo sofrimento psíquico que ela vive. Então, olha só, o que somos nós? Somos pessoas que vivem buscando atingir algo que, de fato, nunca vai chegar. Isso é a civilização. Acontece que esse modelo não ia durar, ele ia cair uma certa hora, porque tudo que a gente tem na civilização é negar a natureza. Nós negamos o corpo, nós negamos os instintos, nós negamos uma montanha, a gente derruba aquela montanha para passar uma estrada, a gente se relaciona com a natureza como se a vida fosse algo contra nós, a gente quer vencer a natureza, vencer a natureza. Isso gerou, então, a humilhação contemporânea. A humilhação contemporânea é, queridos, por mais que essa civilização cresça, humana, a gente está na Terra e a Terra é um ninguém no universo, né? Então, hoje somos hospedeiros de vírus, hoje estamos colocando... Hoje, gente, realmente a nossa espécie está em extinção. Ela pode sair desse buraco, e vai sair, mas ela pode entrar em extinção. A gente é hospedeiro de vírus. Esse vírus pode sair e vir outros vírus, outros vírus. Ontem, uma pessoa comentando comigo que o degelo de alguns rios congelados na Antártida está degelando, inclusive, doenças extintas, que começam a surgir nas águas. Nós estamos numa situação gravíssima. E isso a gente não pode negar, isso é um fato. Então, como lidar com isso? Crise e colapso é a nossa realidade. Como lidar? Então, guarda o que eu falei. O que eu falei? Eu falei que nossa civilização se compôs contra a natureza, e a natureza agora está dizendo, queridos, acorda, certo? Então, ou nós resgatamos o corpo,
Ou nós resgatamos a presença, a conexão com a vida, ao invés de fingir que a vida não existe, porque o que importa é se eu tenho milhões de curtidas na rede social, o que importa é se eu tenho dinheiro, não é isso? Mas dinheiro não lida só com a civilização não é só uma merreca, então quero dizer, o que adianta na civilização você ser tudo? É possível se relacionar com algo que não seja civilização? Sim, algo que chama vida. Vida é o que é, civilização é o que a gente gostaria que ela fosse. E o que a gente gostaria que ela fosse se retratou como? Como preconceito, né? Racismo, homofobia, transfobia, ódio, não é isso que a gente construiu? A gente construiu depressão, suicídio, automutilação como a doença que mais mata jovens no mundo, segunda razão de morte é suicídio. A gente entrou em colapso. Isso é o lado ruim, é o prédio que desaba. Isso é o colapso. E o que não é colapso? O que fazer então? Aí que a graça vem agora. Por quê? Porque toda civilização se estruturou num modelo racional. Certo? O humano é um animal racional. Mentira! A gente é um animal que sente antes de pensar. Eu não penso, logo existo. Isso é mentira cartesiana. Eu sinto, logo existo, antes de tudo. Antes de tudo, o corpo troca a comunicação, certo? Essa civilização que construímos, ela se sustentou na negação do corpo. O que é a negação do corpo? É a construção de corpos ideais, é a negação da presença e o excesso de virtualidade, é a negação do tempo, enfim. Esse é o processo que constituímos. E nós negamos o corpo humano e negamos o corpo da Terra. Hoje, que estamos em choque, qual é... Não, desculpe, eu vou voltar um pouquinho antes. Eu estava dizendo, essa civilização se compôs com duas características. Uma, pirâmide. Um manda e os outros obedecem. Outra, linha, né? Que é a linha de raciocínio. Eu tenho que sair daqui para atingir o meu alvo. E, ao fazer uma linha, eu esqueço tudo que é ao redor. É um modelo de exclusão, que gerou o quê? Ou você é bonito ou você é feio. Ou você está certo ou você está errado. Não é isso que é a lógica? Não, professora. Ou a senhora está certo ou errado. Eu falei, não, eu posso estar certo e errado ao mesmo tempo. 1000 vezes certo e errado ao mesmo tempo. Eu posso ser bonita e feia ao mesmo tempo. Eu sou bonita e horrorosa. E linda, maravilhosa. Depende da luz, né? Vocês sabem muito bem isso na dança, no teatro, né? Muda muito a luz, a perspectiva, o dia que você acorda, né? Então, as coisas não são polarizadas de um lado e do outro. O bonito e o feio, o certo e o errado, o bem e o mal, por exemplo. Não existe de um lado o bem e o mal. Bem e o mal são uma única coisa, gente. Seria lindo se fossem dois lados, que era só você ir o lado do bem, né? O problema é que você vai no lado do bem e descobre que é o mal depois que você está lá. Quanto mal a gente, mãe, faz para os filhos, achando que faz o bem, né? Quanto mal os pais já não nos fizeram, de boa intenção mesmo. Então, bem e mal existem sim, mas misturados, sabe? A gente não tem como distinguir. Então, as coisas, o mundo é campo de força e não polaridade. Mas o mundo se estruturou no modelinho de quinta categoria, em que de um lado bonito, de lado feio, né? De um lado preso está na cadeia, do lado de cá estamos livres. Mentira, tudo isso é mentira. O mundo é um campo de complexo de forças. Bom, esse campo complexo de forças que é a vida disse para o nosso modelo civilizatório que não dava mais. A pirâmide desabou, a linha se desfez, e hoje a gente tem uma sociedade horizontalizada em rede. Quem fez isso foi a tecnologia, mas a tecnologia que criou a sociedade em rede nasceu do Vale do Silício, ela não nasceu de universidade, ela não nasceu de Stanford, nem de Harvard, a rede, a sociedade em rede, o mundo virtual, não. Ela nasceu de uma galera que usava ácido lisérgico, que estava no lugar dos hippies. É real isso, não é brincadeira. Não é brincadeira, é real. Os livros mais sérios sobre rede trazem o quê? A criação de um modelo de complexidade que é possível. Então, olha o que eu estou falando para vocês. A vida é complexa, não é essa palhaçada polarizada, mas o nosso modelo era polarizado, até que apareceu um modelo complexo. O modelo complexo, que é a rede, ele permite hoje você falar em terra plana e, ao mesmo tempo, falar em tecnologias super inovadoras e falar de uma idiotice dessa como terra plana. Então, a sociedade plana hoje, ela põe todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. Só que nós não somos do mesmo lugar, nós somos frutos de exclusão, todos nós, né?
A maioria de nós, especialmente os negros, os pobres, os gays, não é isso? Então, é exclusão pesada. Então, veja só, de uma hora para outra juntou todo mundo. Mentira. Só que não juntou realmente. Não diminuiu a exclusão, não diminuiu o sofrimento, não diminuiu o preconceito, mas estamos todos nos comunicando horizontalmente de igual para igual. Isso gerou um conflito entre nós, uns com os outros, de ódio, de tudo. O mundo virou um caos. Um caos. Vivemos isso, o caos. No entanto, esse modelo em rede é muito mais bacana, é ele que vai proliferar, as coisas vão ficar bacanas daqui a um tempo, não sei quanto, mas, nesse momento de transição, a sociedade está em risco. Isso é o caos. E o lado bom é o quê? O lado bom, amores, é que, vou ser bem dura, é que quem sobreviver, quem não morrer, ou fisicamente, de coronavírus, ou de qualquer horror que a gente está vivendo, ou de violência na rua, né, que também isso tudo aumenta a fome, infelizmente, o ano que vem vai ser um ano muito ruim, infelizmente. Quem não morrer disso, ou quem não morrer artisticamente, né, que você pode estar vivo fisicamente, mas completamente dominado por medicação psiquiátrica e por sofrimento e não conseguir existir, então morte psíquica ou física, quem sobreviver a isso vai ser o porta-voz de uma nova possibilidade, entende? Mas eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de transição. Então, a resistência é tudo. Qual é o lugar da resistência? É o corpo. Por isso que eu aceitei esse convite. O foco de resistência é o corpo. Mas a dica que eu quero dar para vocês daqui por diante, que é mais onde eu quero chegar, é o que eu vou dizer agora. Nós temos hoje, a pandemia suspendeu tudo. Suspendeu a presença, suspendeu a arte, suspendeu tudo. Mas eu garanto a vocês, resistam mesmo. Se ajudem, se abracem, porque quando isso começar a acabar, e não vai ser o ano que vem, o que mais vai ter valor no mundo é o trabalho de vocês. As pessoas vão estar desesperadas por corpo, por presença, por atividades presenciais. Os investimentos em arte serão enormes, porque as pessoas, gente, estarão muito tristes. E só a arte põe a vida adiante, entendeu? Então, eu não estou dizendo que legal, que lindo, seria lindo dizer isso, né? O teatro e a dança, a música, as atividades presenciais vão estar super bem patrocinados, vai ter muito dinheiro. Seria lindo dizer isso se eu não dissesse. Isso vai acontecer porque a depressão vai ser uma coisa muito forte. A tristeza de estar todo mundo separado usando máscara. A gente ainda não está vivendo o sofrimento disso tudo, ainda não. O que passamos esse ano, e ainda vamos passar o ano que vem, a dor disso ela é lenta. Ela não vem na hora. Ah, as pessoas estão indo para a rua, estão no negacionismo. Sim, mas mesmo quem está no negacionismo, às vezes está no desespero, não só no negacionismo, tá? Está no desespero, entende? Então, precisa ir para a rua até sabendo que vai correr risco de vida. Então, a situação é tensa. E quem vai salvar a roda, que vai voltar a girar, é a arte. É o presencial que hoje nos está eliminado e tirado. Então, antes, nós tínhamos a vida lá fora e não valorizávamos. Nós não valorizávamos a arte. Você, Vanessa, sabe disso na sua fala. Nós tínhamos um retrocesso em relação ao corpo que era vergonhoso, né? Um corpo nu era proibido. Proibido nas exposições, entende? Então, virou uma coisa inacreditável o retrocesso em relação ao corpo, à arte, às artes plásticas, ao teatro, à censura voltando pesado. Vivíamos isso antes da pandemia. Agora, na pandemia, a arte é que salvou todo mundo, a arte virtualizada. Então, todo mundo consome muito mais arte hoje do que consumia, porque está no desespero. As pessoas vão sair daqui, gente, com uma sensação... o sair daqui dura até 2025, mais ou menos. Tá? Infelizmente, isso é informação qualificada. Até 2025, nós não teremos aglomerações de carnaval 100%. O carnaval desse ano, o ano está sem carnaval, mas o ano que vem provavelmente ainda assim. Isso é difícil lidar. Eu vi isso, uma matéria longa sobre isso, falando de Nova York, que a Broadway só vai voltar a funcionar, os teatros, aquela coisa lotada em 2025. Então, o que nós temos que fazer? Desafios para nós. Desafios para nós. Primeiro, resistirmos, né, com força, nos organizando como vocês estão fazendo. É fundamental as ocupações, a organização de classe, muito importante, muito importante. E o segundo, desenvolver atividades virtuais, construir essa ponte. Terceiro, a atividade presencial voltará, e já está voltando.
Então, nós vamos ter que nos especializar em atividades presenciais de pequeno público. É possível, e a gente tem que investir isso, eu não estou vendo muito isso acontecer ainda, que é os artistas se organizando para atividades ao ar livre, com pequenas ações em vários pontos. A gente vai ter que inventar, vocês estão entendendo? Porque nós vamos ter sim, hoje não, hoje o Brasil voltou a ficar pesado, né? Mas até janeiro parece que isso vai voltar. Então a gente vai ter aos poucos, volta. É muito tenso, mas o presencial ainda vai sofrer muito. Então nós temos que desenvolver atividades virtuais, mais atividades presenciais de ida e vinda, sabe? Que você pode atender com pouco público, especialmente ar livre, arte na rua, é o que a gente vai ter que fazer, cobrando ingresso, mas espaços ao ar livre, entende? Enfim, o nosso desafio é imenso durante a pandemia. No entanto, na perspectiva que eu trago para vocês, nós estamos saindo de um modelo reduzido de sociedade, que negava a presença e o corpo, para um modelo mais amplo, que valoriza de verdade as diferenças e que vai se centrar na saúde. Primeiro, estamos numa pandemia. O que vale mais? Saúde. Saúde é o que mais vai valer. E saúde está ligado ao corpo, e o corpo está ligado à presença, certo? Eu espero de verdade, de coração, que a gente saia daqui com um novo corpo, especialmente com esse corpo que já se impõe, que é o corpo de uma mulher que diz: meu corpo, minhas regras. É uma nova mulher, é um novo corpo, é uma nova relação com o corpo. Isso é muito legal, mas a relação que estamos estabelecendo entre o masculino e o feminino, porque o masculino era dos homens e o feminino era das mulheres, hoje não é mais. Masculino e feminino são entidades exteriores a nós e a gente escolhe como lida com elas, né? Então eu posso nascer um menino e não ser necessariamente masculino. Então esse jogo contemporâneo cria novos corpos, gente. O maior ódio da direita no mundo hoje é a revolução dos corpos, e essa revolução dos corpos está muito ligado ao valor da transexualidade enfim, da transexualidade especialmente. E isso é muito marcante. Ninguém suporta a possibilidade de um filho não ser mais ou menos menina, mais ou menos menino, entre o meio. São os meios das polaridades que estão nascendo. E o maior exemplo disso é exatamente a questão de gênero. Enfim, vocês são corpo, vocês trabalham dança, presença, gestos. Vocês têm basicamente o suprassumo do que nós mais precisamos hoje, mas vocês não podem nos dar. Eu espero que vocês todos vivam esse período como um período hidrelétrico, que eu chamo, que é o que o ser humano daqui para frente deve ser, um ser hidrelétrico. Antes, quando a gente acreditava em polaridade, era só estar do lado do bem, ganhar muito dinheiro, ser muito bonito e muito rico, e estava tudo bem, né? A gente achava, né? Não está nada bem. Não é essa a busca. Mas hoje nós temos um outro tipo de busca, né? Hoje, na verdade, nós precisamos... eu esqueci o que eu ia falar. Eu estava terminando assim, ia falar uma coisa tão legal. Eu falei, vou falar isso e acabou, eu esqueci. Bebi água que eu lembro. Que temos que ser... Lembrei, seres hidrelétricos. São seres hidrelétricos, lembrei, obrigado. Então é o seguinte, um rio que corre é só um rio que corre. Só que quando um rio corre, e ele é potente, é força, né? Nasce e vai empurrando tudo adiante. Quando cai uma barreira e esse rio para de correr, é um horror, porque a água para e não tem a força do rio. Só que se você tira a barreira, ele volta a correr. Mas o que eu proponho não é a gente viver tirando as barreiras do nosso rio, não. É a gente aproveitando a contenção que essa barreira produz. A barreira é o obstáculo, é o não que a gente está vivendo agora. Vocês estão vivendo muito isso, especialmente quem trabalha com arte presencial. Essa barreira tem que acumular essa água. Quando a água está acumulada, eu não quero tirar a barreira, eu quero transformar essa força em hidrelétrica. O rio só corria. Depois do fim da coisa, eu tenho essa luz que está guiando aqui. Essa luz que nos ilumina nesse momento, nessa transmissão, ela é um rio que corre. É um rio correndo que chegou aqui para a gente, especialmente no Brasil. Certo? Então, sejamos seres hidrelétricos, que esses impedimentos só potencialize esses corpos para que a hora em que as comportas se abrirem, né, que a gente realmente traga luz, vida, né? E a gente possa guiar a gente, que eu digo vocês, que a gente possa com arte e vida dizer para o mundo: ei, vale a pena, olha aqui o corpo, existe vida, existe mundo, existe arte, porque não tenho dúvidas, isso ainda vai nos render muito sofrimento.
Colapsei aqui também agora, gente. Bom, a gente pode abrir, então? Pode, claro. A gente pode abrir o microfone, fazer um bate-papo, eu acho mais legal, mas se alguém ficar... Se alguém não quiser falar também, pode escrever aqui que a gente lê, pode ser assim também. E tá aberto, gente, para quem quiser falar. É difícil, né, assim, são muitas informações a gente elaborar agora, mas eu acho que as pessoas podem... Deixa eu contar uma história que eu tenho comentado, né? Quando eu era... Como o mundo está mudando para pior e para melhor. Então, tem uma coisa muito horrível, né? Não precisa falar do horrível, né, gente? Vocês sabem muito bem, né? O que é o corpo ser tratado dessa maneira horrorosa, preconceituosa, né? De todas as maneiras. Vemos um retrocesso muito absurdo. Então, essa parte é insuportável. Eu quero falar, porque eu digo sempre assim, a gente tem um prédio que cai e um prédio que nasce. O que cai, a gente sabe o que é. Esses filhos da mãe, sabe, horrorosos aí que estão destruindo coisas absurdas que a gente conquistou com tanta dificuldade. Mas tem um que nasce, sabe? E o que nasce tem a ver com esse exemplo que eu vou dar. Quando eu era criança, 2 exemplos. Quando eu era criança, eu ia com a minha irmã num evento que tinha na Concha Acústica, no centro de Vitória, no Espírito Santo. E tinha um lugar que a gente passava para chegar no Parque Moscoso, onde ficavam os travestis. E quando a gente passava correndo, porque eles eram bandidos para a gente. A gente não via travesti de outra maneira que não fosse. Eles moram na rua, eles ficam pelados, eles mudaram o corpo. A gente tinha medo, pavor. Eu me lembro de correr de travesti em Vitória. Muda uma outra cena. Eu estou agora na universidade com 17 anos, eu estudo em psicologia, e a psicologia diz que travesti é perversão. Entende? É doença. Então, isso era a ciência até a década de 80. Hoje, essa questão da transexualidade é algo inacreditável para os novos corpos. Porque hoje, travesti, transgênero, transexualidade, todas as variações que a gente percebe hoje no corpo, elas fazem parte de uma liberdade. Você está entendendo o que a gente está conquistando? É uma liberdade. É como se ninguém mais vigiasse, porque os pais não estão mais em casa vigiando os filhos. Os pais trabalham, a mãe trabalha, o pai trabalha, a avó casou de novo. Está todo mundo na rua. E as crianças são criadas soltas na internet. Essa liberdade, que por um lado é ruim, porque falta presença, falta afeto, por outro lado, tirou o treino do corpo. E os corpos hoje brotam como se fossem árvores. Sabe? E com modos de ser inacreditáveis, não binário. É incrível. Eu acho um fenômeno belíssimo, de verdade. Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, quem pensa sobre o corpo. Em relação à política, que eu acho que é uma questão fundamental aqui, acho que é importantíssimo que vocês utilizem esse período para criar. Se preparar para esse boom que vai Put me on the train, send me back my home. Couldn't live without you when I tried to roam. Put me by the windows, let me see outside. Look at all the places where all my family died. Where all my family died. Where all my family died.